Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Então vamos dar sequência às nossas atividades e hoje a gente vai trabalhar sobre o seguinte tema: reações luso-brasileiras. Primeiro de tudo, tá galera? Quem são os luso-brasileiros? Os luso-brasileiros são os portugueses e descendentes que nasceram e moram aqui no Brasil, tá? Então, por exemplo, luso vem dos lusitanos, dos portugueses, então é a galera que está aqui há um tempo e já estabeleceu família para cá, tá? E por que a gente vai falar disso, galera? Lembra lá do investimento que Maurício de Nassau fez e assim por diante, e aí Portugal começou a cobrar umas taxas em cima disso? Então, essa situação não vai dar certo, tá? O que vai acontecer? Todas as vantagens que Maurício de Nassau ele fez sobre o Brasil para incentivar essa produção de cana-de-açúcar, entre outras coisas, a partir do momento que Portugal começa a cobrar altas taxas, o pessoal holandês, né, o pessoal do Maurício de Nassau, ele vai fazer o quê? Ele vai começar a cobrar as ações, ou seja, olha, eu fiz investimento, agora não está dando certo para mim, eu quero a cobrança das dívidas, porque lembra, os investimentos feitos não foram gratuitos, era uma espécie de acordo, então eu vou investir, com o passar do tempo você me devolve isso em produção. Mas como Portugal estava dificultando essa produção para a galera holandesa, os holandeses, quando viram que a situação não estava boa, começaram a cobrar todo mundo. E o que acabou acontecendo? Esses fazendeiros, né, das plantações de cana-de-açúcar, é óbvio que os caras não tinham dinheiro, e o que acabou acontecendo? Acabou fazendo com que os holandeses começaram a confiscar terras, equipamentos e riquezas desses fazendeiros, tá? Vale fazer uma adenda aí, é importante, o Maurício de Nassau mesmo, ele não aceitava essa prática holandesa, tanto que ele foi expulso da companhia holandesa que era responsável por fazer esses investimentos no Brasil. Bem, com a Holanda sendo meio que expulsa do Brasil, né, de uma maneira sem guerra, né, só pelos impostos, começou a prática de confisco. O que é o confisco? É a tomada de posses por não pagamento de dívidas. Então, os fazendeiros que não pagassem o investimento que foi feito neles pela Holanda, tinham suas terras confiscadas, tá? E é óbvio, pessoal, que a galera não vai gostar disso. Os novos governantes da Holanda, quando eles percebem essa situação que Portugal está fazendo, eles vão começar a cobrar esses impostos de maneira absurda, de uma hora para outra, tá? Então, um empréstimo, por exemplo, que tinha um prazo de 10 anos, com essa mudança aí que Portugal acabou fazendo da cobrança de impostos, os caras vão cobrar aí imediatamente, tá? Então, por exemplo, o cara tinha 10 anos e, sei lá, em 5 anos ele tem que pagar o que devia, tá? Isso gerou uma insatisfação tremenda, tanto de portugueses, tanto de brasileiros. E aí, a partir disso, nós vamos ter aí o que nós chamamos de dois processos revolucionários: a insurreição pernambucana, em 1648, e a Batalha dos Guararapes, em 1649. O que acontece, galera? Essas revoltas, elas levaram à retirada de investimentos comerciais da Holanda para as Antilhas, ou seja, começou a se cobrar, os holandeses começaram a cobrar o que foi investido, os fazendeiros não tinham dinheiro, e aí novamente começa uma revolução. Todo o pessoal, donos de fazenda, trabalhadores assalariados, lembrando que assalariado era o cara que recebe salário por isso, donos de fazendas, trabalhadores assalariados, eles se uniram para expulsar novamente esse pessoal da Holanda, tá? E aí acabou tendo esses conflitos. Então, os holandeses tentando tomar o território devido ao investimento, e os brasileiros tentando expulsar os caras para manter o que eles tinham vivo aí dentro dessas ações. Com base nessas revoltas, o que acabou acontecendo? Os holandeses, eles mudaram seu foco de investimento. Então, o que eles conseguiram de tirar de riqueza para cá, nesse pagamento dessas dívidas, eles levaram para as Antilhas. As Antilhas, galera, é um grupo de ilhas que fica lá na América Central, tá? Que tinha condições favoráveis também para plantação de açúcar e assim por diante. E aí, o que acabou acontecendo? Com a Holanda e o Brasil tendo meio que esse baque, esse conflito, o preço do açúcar passou a ficar mais competitivo. Porque as duas principais potências do açúcar, quando elas começam a entrar nesses conflitos, elas começam a ter dívidas, e aí eles têm que baratear o preço do açúcar para conseguir vender mais, tá bom? Qual que é a importância disso? Com o preço do açúcar mais competitivo, o que acaba acontecendo? A Europa acaba entrando em crise. Por quê? É meio que um efeito dominó. O que acontece? Então é assim: produz o açúcar, tá? Holanda, Brasil. Brasil produzia e refinava açúcar, a Holanda comprava o açúcar e depois refinava. Os dois principais vendedores de açúcar entram em conflito. Conflito causa gastos. Esses gastos fazem com que o açúcar diminua, tá? Diminua a produção.
Só que eu não posso ainda vender por preços elevados, senão ninguém compra. Então eles baixam o valor do açúcar. Baixando esse valor do açúcar, eu não vou conseguir pagar o necessário para a minha produção. E aí, consequentemente, os países que dependiam dessa busca por açúcar, elas acabam entrando em crise. O que é crise? Acabam devendo, acabam não pagando, por exemplo, o salário do pessoal assalariado. Então, é tudo um efeito dominó. Então, essa ação vai fazendo com que a Europa acabasse entrando em crise. E aí, neste caso, o que acaba acontecendo, galera? Os brasileiros, tá? Os fazendeiros brasileiros, eles vão começar a comprar dos mascates, ou seja, produtos, terras, insumos, entre outras coisas, eles vão comprar dos mascates. Quem são os mascates, galera? Os mascates são os comerciantes locais brasileiros. Só que tem um porém, tá? Esses comerciantes locais brasileiros era aquela galera descendente dos portugueses. E lembra, os portugueses estavam cobrando impostos tremendos em cima da produção de açúcar. Os mascates vão fazer a mesma coisa, só que eles não vão cobrar impostos, eles vão cobrar dos produtos necessários para a produção de açúcar, eles vão cobrar muito mais caro. E aí nós vamos ter um outro conflito dentro do Brasil, que é chamado de Guerra das Mascates. Por quê? Os donos de engenho e esses comerciantes, eles vão entrar em conflito. Por qual razão? Seguinte, os donos de engenho, que eram aqueles caras derivados das capitanias hereditárias, eles não têm mais incentivo português. E os comerciantes, como é uma classe que está começando a crescer, Portugal começa a incentivar para pegar impostos. Então, o que esses caras vão fazer? Os donos das fazendas vão ficar bravos porque só estão pagando, não estão tendo investimento, e vão tentar descontar nos mascates. E os mascates estão nem aí, os caras querem manter o seu enriquecimento e investimento em Portugal. Então você acaba aí tendo um conflito, tá? Chamado de Guerra dos Mascates, que foi de 1711 até 1712, de 1710 até 1711, tá? E aí o que acontecia? Quem favorecia os mascates? Os portugueses, porque eles conseguiam dinheiro em cima disso. Então, olha lá, novamente a gente tem aí uma ligação que mostra a instabilidade de Portugal. Isso reflete novamente o que a gente vem falando há muito tempo, que o Brasil era colônia de exploração e Portugal deixava isso bem claro. Então, qualquer classe social que crescesse e ameaçasse ganhar muito dinheiro, Portugal favorecia sempre. E é o que aconteceu na Guerra dos Mascates, tá? Com isso, o que acabou acontecendo, galera? Os luso-brasileiros, que eram os portugueses que moravam no Brasil, eles começaram a questionar as ações portuguesas. E aí entra um fator muito importante. Por que temos que trabalhar a Guerra dos Mascates, galera? Com a Guerra dos Mascates, foi um dos primeiros movimentos que começaram a iniciar o questionamento da condição brasileira. O que isso quer dizer? A partir da Guerra dos Mascates, começou a se questionar: por que deveríamos atender às ações portuguesas, se Portugal está ferrando com a gente? Tá? Então isso foi muito importante, porque foi um primeiro passo aí para um processo de independência que a gente vai ver mais à frente, tá bom? Galera, espero que vocês tenham entendido. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.